Gente, então vamos dar continuação à parte da técnica de integrações sérias que a gente começou a... Né, já vimos a maior parte em sala de aula. E, na verdade, eu vou fazer o seguinte, nesse início, eu vou, na verdade, resolver dois exemplos da mesma linha do que nós resolvemos em sala de aula. A diferença vai ser que são duas integrais definidas agora. E só para vocês verem a diferença, na verdade vocês podem falar, Charles, mas a gente sabe que não tem diferença nenhuma, porque, por exemplo, se eu tiver integral de x dx com x variando de 1 até 3, até 2, por exemplo, você já sabe que para resolver essa integral definida, se a gente utilizar o teorema fundamental do cálculo, basta encontrar a integral indefinida de x, que a gente sabe que é x ao quadrado sobre 2 mais uma constante c, mas nesse caso a constante não é necessário colocar, porque ela vai ser cancelada, né? E pega essa primitiva, essa integral indefinida, e substitui primeiro no limite de integração superior, nesse caso vai dar 2 ao quadrado sobre 2, que dá 2, né? 4 sobre 2, 2, menos substitui o limite inferior nessa função, no lugar do x, né? Que vai dar 1 sobre 2. E deu 5 meios, 3 meios, né? Desculpa. Pronto, e deu esse valor. Aí você fala, Charles, então aqui não tem muita novidade. Aí em cima, porque aqui em cima, deixa eu ver se não, com o mouse aparece. Aqui em cima não tem muita novidade, porque você vai falar que é só seguir a mesma ideia. E você, quem pensou assim, não está errado, dá certo. E pronto, resolve o problema. Ou seja, o que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu só apagar isso daqui. Então o que a gente vai fazer primeiro é resolver a integral. Opa, agora eu apaguei algo a mais, deixa eu só colocar de novo 8. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, resolva a integral indefinida. 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 16. X ao quadrado menos 16. Pronto, depois que a gente achar a resposta para essa integral indefinida, a gente vai substituir o limite superior, que é 8, menos substituir o limite inferior, que é 8 sobre raiz de 3. E vai dar certo. Porém, nesse caso, quando a gente realiza uma substituição, principalmente a trigonométrica, em alguns casos a gente pode ganhar um tempinho no final. Eu vou explicar como é que a gente faz isso agora. E não precisa de achar a função final aqui, o resultado final dessa integral. Mas esse ganho de tempo também não é tão grande, mas vai ficar mais claro depois que eu resolver com vocês essa integral de cima. Então, o início da solução é considerar a integral indefinida mesmo. Considera essa integral aí e resolva ela, de acordo com a técnica, a forma que eu expliquei em sala de aula. Nesse caso, resolver essa integral direta a gente não consegue. A não ser que você memorize, né? A integral de raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos uma constante. Mas, mesmo assim, vamos ver como é que a gente deduz, como é que a gente encontra o resultado dessa integral. Aqui a ideia é o seguinte, substituição simples não vai resolver. Aqui é vocês lembrarem daquela identidade trigonométrica aqui, seno ao quadrado, tangente ao quadrado de um ângulo, θ, mais 1 sempre é igual a secante ao quadrado do mesmo ângulo. Isso aqui é fácil de deduzir, basta lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, né? Do mesmo ângulo, é claro. Aí você divide tudo por cosseno ao quadrado e obtém essa expressão. Então aqui, se você observar, se a gente isola o tangente ao quadrado de θ, ele vai ser igual a quem? A 1 secante ao quadrado de θ menos 1, certo? E aqui eu tenho algo ao quadrado menos uma constante ao quadrado. E se isso transformar em um tangente ao quadrado, uma constante vezes tangente ao quadrado, eu consigo eliminar esse expoente 2 com o índice da raiz. E essa é a ideia que nós vimos em sala de aula. Então, é isso que a gente vai fazer. A diferença aqui agora é a seguinte, é porque o nosso, e a gente já viu isso também, aqui eu não tenho 1, eu tenho x ao quadrado menos 16, mas isso não é problema. Basta a gente substituir o x por 4 vezes secante de θ. Por quê? Esse quadro se eu pegar a raiz quadrada de 16, porque quando eu elevar ao quadrado o x, vai dar 16 secante ao quadrado, e a gente consegue pôr 16 em evidência, para usar aquela relação que eu acabei de colocar aqui. Depois que a gente faz isso, a gente deriva x em relação a θ, para achar como é que a gente vai substituir esse dx aqui na integral,
E derivar x em relação a θ, 4 é constante, continua. Derivada de secante, a gente sabe que é secante de θ vezes tangente de θ. Ok? Estou olhando para o lado aqui porque eu estou gravando na outra tela, só para ver se não está fora do espaço. Pronto, e agora é o seguinte, e vamos lembrar que aqui a gente fixa um intervalo para θ, e aqui vocês vão entender que isso aqui, no caso da integral definida, é importante, de forma que essa função seja injetora, essa definição dessa função de x em função de θ. E a gente viu que quando a gente chama x de secante, ou em função de secante, né, basta pegar o θ no intervalo de 0 até π sobre 2. Pronto, feito isso, vamos voltar para a nossa integral. Isso aqui é igual a... então vamos substituir integral de raiz quadrada de x ao quadrado. O x é 4 secante de θ, fica 16 secante ao quadrado. Põe 16 em evidência de uma vez. Então, 16 secante ao quadrado de θ, menos 16. Como eu pus o 16 em evidência, fica menos 1. Ok. Numerador tem 1. E esse dx vai virar 4 secante de θ, tangente de θ, dθ. Então, 4 vezes tangente de θ, secante de θ, dθ. E aqui está tampando. Não, então não tampou. Ok. E agora é só a gente realizar a substituição. Aqui eu tenho raiz quadrada de um produto de dois termos, de 16 vezes esse termo. Porém, isso daqui a gente vai virar o quê? Raiz quadrada de 16, que é 4, vezes raiz quadrada de secante ao quadrado de θ menos 1, que nós vimos que é tangente ao quadrado de θ. Como o tangente nesse intervalo que a gente pegou é sempre positivo, raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ vai dar módulo de tangente de θ. Mas como é positivo, vai dar o próprio tangente de θ. E isso aqui, gente, está no denominador. Aqui eu consegui colocar a barrinha, né? E aqui, observe que tem um 4 no numerador multiplicando. Então, essa raiz quadrada de tangente ao quadrado de θ vai virar tangente de θ. E aqui em cima tem o tangente de θ. Eu posso simplificar. E aqui, esse raiz quadrada de 16 vai dar 4. E aqui eu tenho um 4 no numerador, também eu posso simplificar. Em resumo, essa integral vai dar o quê? Aqui já cortou, deixa eu colocar embaixo. Essa integral aqui já vai dar o quê? Integral, então esse aqui cancelou com esse, né? Vai ter integral de secante de θ dθ. Pronto. E agora, nesse momento, eu já falei com vocês, depois que você simplifica e chega na sua integral em função da nova variável, é um novo problema que começa. Esquece a variável x e preocupa em resolver essa integral que a gente obteve no final. E aqui, gente, integral de secante de θ, acho que eu falei, não sei se foi nas duas turmas, mas se foi só em uma, eu vou falar agora. Essa integral, não adianta você tentar usar as técnicas que nós aprendemos para resolver aqui. Fazendo manipulação, usando secante e tangente, a gente consegue ver que se a gente derivar a seguinte função, ln do módulo de secante de θ, nesse caso, mais tangente de θ, se a gente derivar essa função, vai dar secante de θ. Então, essa daqui provavelmente vai ser a única integral que eu vou colocar lá no cabeçalho da prova, se for necessário. Porque só para vocês não terem que memorizar ou lembrar de mais alguma coisa, né? Então, não se preocupem. Se tiver uma integral desse tipo, que pode muito bem cair na prova, e vocês precisarem de integrar secante de θ só, a função sozinha, eu coloco isso aqui lá no cabeçalho da prova, que aí é só você recorrer lá. Mas acaba que ao fazer algumas questões, o aluno meio que memoriza isso daqui também. Pronto, então agora lembrando disso daqui, sabendo que essa integral de secante é essa função, a gente sabe que não acabou. Se a gente for resolver essa integral indefinida de vermelho aqui, a gente tem que voltar agora para a variável original. Ok? Só uma observação. Eu vou terminar aqui só para a gente relembrar, para vocês relembrarem como é que termina. Porém, nesse momento, se a gente for resolver essa integral definida, ou seja, com os limites de integração, a gente poderia parar aqui. Porém, vamos esquecer a integral definida por enquanto e vamos continuar. Só para a gente relembrar. E depois a gente parte dessa expressão de laranja aqui para chegar e resolver a integral definida. Então, vamos lá. Como é que eu continuaria? Nesse momento, secante de θ é fácil substituir em função de x. Por quê? Secante de θ, se a gente pegar essa expressão, vamos reescrevê-la aqui embaixo. Mas já isola o secante de θ. O secante de θ vale o quê?
x, divide por 4 dos dois lados, vai dar x sobre 4. Então, secante de θ ficou ótimo. E a tangente? Aí já tem um problema. A ideia aqui, que nem eu expliquei para vocês, é o quê? Monta um triângulo retângulo. Monta um triângulo retângulo. Aqui não vai aparecer a parte de baixo, deixa eu voltar. Monta um triângulo retângulo. Opa. Monta um triângulo retângulo em que um dos ângulos que não seja o ângulo reto, seja o ângulo θ. Tanto faz aqui ou de cima. De tal forma que essa relação que você definiu em cima, secante de θ igual a x sobre 4, seja verdadeira. Lembre que secante é 1 sobre cosseno. E cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, secante vai ser a hipotenusa sobre cateto adjacente. E vai dar certinho, né? Secante de θ é o x sobre 4. E agora você consegue achar o valor do outro cateto. É uma expressão para outro cateto, usando o teorema de Pitágoras. Aqui a gente vai ver que vai dar raiz quadrada de x ao quadrado menos 4. Ou seja, x ao quadrado igual a esse lado ao quadrado mais esse ao quadrado. E aqui agora a gente consegue uma expressão para tudo. Olha lá, ó. Se a gente quiser pegar agora o nosso tangente de θ, lembre que no triângulo retângulo, tangente de θ é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Pronto. Então a nossa integral final aqui, ela vai ser o quê? O resultado da integral inicial, ela vai ser igual logaritmo natural do módulo de secante de θ, que é x sobre 4, né? Mais tangente de θ, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 sobre 4, mais uma constante c. Então, essa expressão de vermelho, aqui no final, rosa que seja, tanto faz, de vermelho, ela é o resultado da integral indefinida. Então, se a questão fosse resolva essa integral indefinida aqui em cima, esse seria o passo a passo, ok? Certo. Já se for a integral definida, uma opção é fazer tudo que nós fizemos aqui embaixo. E a integral indefinida não deu esse de vermelho? Volta aqui para cima e substitui o 8 primeiro, e depois substitui o 8 sobre raiz de 3. E subtrai, né? Usa o teorema fundamental do cálculo. Ótimo, e está tudo correto. Porém, se você quiser, e é normal a gente fazer isso, a gente usa o seguinte. A gente para nesse momento aqui, nós vimos que essa integral nossa aí, em função da variável nova θ, ela vai dar o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ, mais c. Mas você não precisa de colocar, né? Já que ele vai ser cancelado. O que você faz? Ficou apertado. Você faz o seguinte agora. Ixi. Sumiu x. Deixa eu botar pro lado ali. Você faz o seguinte. Coloca o corrigente normal aqui. E agora coloca a variação. Cuidado, muito aluno erra aqui. Coloca o seguinte. 8 sobre a raiz de 3 aqui embaixo e 8 em cima. Está errado. Aqui a variação, os limites de integração em função da variável x. Então aqui você tem que colocar a variação em relação a θ, ou seja, θ a partir de algum certo valor aqui até θ a algum certo valor. Pode omitir o θ aqui, gente, estou colocando só para ficar claro que aqui tem que ser em função da variável θ. E como é que você faz isso? Usando a expressão de novo aqui embaixo. Você viu que x é igual, substitui o x por 4 secantes de θ. Vamos colocar, deixa eu subir agora, gente, só para não ficar muito bagunçado. Essa aqui é aquela tabela de integração. Deixa eu deixar ela para cá. Pronto. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu repetir aqui. Nós substituímos x por 4 secante de θ. Ou melhor, né? Tanto faz, na verdade. O secante de θ é igual a x sobre 4. Beleza. E agora, só você verificar o seguinte, gente. Ó, o limite de integração inferior, o x que vale 8 sobre raiz de 3, não é? Então, você vai lá. Ó, se o x for 8 sobre raiz quadrada de 3... Ok, então quanto que vai valer o θ? Aí você vai ter que secante de θ é igual a quem? Substitui o x por isso. Vai ficar 8 sobre raiz de 3 sobre 4. Simplifica o 8 com 4, vai dar 2 sobre raiz de 3. Secante, a gente não costuma memorizar, mas secante é 1 sobre cosseno. Então a gente faz o seguinte, isola o cosseno, vai ficar o cosseno de θ, é o inverso disso, né? Vai dar raiz de 3 sobre 2. E agora sim, quem que vai ser o valor de θ correspondente a x igual a 8 sobre raiz de 3? E lembre que por isso que a gente também pede que a função seja injetora, porque agora
Nesse intervalo que a gente fixou, deixa eu repetir o intervalo aqui, o intervalo que a gente fixou no início era θ variando de 0 a π sobre 2, ok? Nesse intervalo, qual que é o único ângulo cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2? Se você analisar no círculo trigonométrico, nesse intervalo de 0 a π sobre 2, só existe um ângulo que satisfaz essa relação. Que nesse caso aqui vai ser o 30 graus, né? Que é π sobre 6, né? Radianos. Vamos deixar em radianos. Então, π sobre 6 radianos. E pronto. A gente tem o valor de θ, o limite inferior, isso, né? Isso, o x igual a 8 sobre raiz de 3, o limite inferior. Então, aqui vai ser de π sobre 6 radianos. E o superior é a mesma ideia. Opa, mesma ideia. Aqui embaixo. Se o x for 8, se o x é igual a 8, então, secante de θ vai ser o quê? 8 sobre 4, x sobre 4, 8 sobre 4, que dá 2. Ok, mas aí o secante é o quê? É 1 sobre cosseno. Então, o cosseno vai ser o inverso de 2, que vai dar meio. E nesse intervalo, de 0 até π sobre 2, só tem um ângulo cujo cosseno é meio. E nesse caso vai ser o 60 graus ou π sobre 3 radianos. Certo? Então pronto, a gente também tem agora o limite superior. Pronto. E agora é só substituir, igual a gente sempre fez. Então deixa eu só diminuir e redar para cá. Aqui ficou talvez um pouco bagunçado. Eu vou tentar colocar um traço aqui e um traço aqui. Só para ver que a gente está resolvendo essa integral de dentro aqui agora, né? Do meio. Pronto, então agora substituir. Vai ficar o quê? ln de secante de... Nesse caso, tanto secante e tangente nesse intervalo são positivos. Você pode até tirar o módulo nesse caso aqui, certo? Secante de π sobre 3. A gente sabe, né? Secante de θ nesse caso aqui é fácil, né? Já está aqui em cima, né? Secante de... desculpa, de π sobre 6. O cosseno é raiz de 3 sobre 2. Desculpa, vamos voltar, gente. π sobre 3, radianos, 60 graus, certo? Cosseno de 60 graus é meio. Então, a secante de 60 graus vai ser o inverso de meio, que é 2. Mais tangente de θ. Tangente de 60 graus vai ser o quê? Seno sobre cosseno, certo? Seno de 60 graus seno de 60 graus vai dar raiz de 3 sobre 2 dividido por cosseno de 60 graus, que é meio. Então, isso aqui vai dar raiz de 3. Ok. Pronto, substitui o limite superior. Menos ln, e agora o limite inferior, que é 30 graus. Secante de 30 graus, a gente sabe que o cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, a secante vai ser 2 sobre raiz de 3. Mais tangente de 30 graus. Tangente é seno sobre cosseno. Seno de 30 graus é meio sobre cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3, né? Aí tanto faz, escreve do jeito que acharem melhor. E ponto, final. Quem quiser usar o fato que o logaritmo de uma diferença é um logaritmo só, né, da razão, pode usar, mas aqui já está ótimo. Então esse é o resultado dessa integral definida. E observe que se a gente fosse então resolver a integral definida, ao resolvermos a integral indefinida aqui embaixo, eu poderia ter parado aonde? Aqui, né, no ln de secante de θ mais tangente de θ. Mas quem quisesse continuar, e nem deu muito trabalho aqui, foi rápido, né, pode continuar, deu essa expressão, ótimo. E volta para a integral inicial, que é essa, esquece esse negócio de laranja aqui, e vai substituir agora o quem? Nessa expressão aqui, você vai substituir o x igual a 8, depois o x igual a 8 sobre raiz de 3 e subtrair. Ok? Então essa é a diferença da integral definida para indefinida, e quando a gente usa a substituição trigonométrica, se você quiser, pode fazer, realizar esse atalho aqui. Porém, tem aluno que nem prefere fazer isso, prefere realmente resolver toda a integral, até achar a integral definida, né, por completo, volta para cá e substitui os dois limites, certo? Então agora vamos resolver mais um exemplo, e deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Acho que tem como subir, nem tem de apagar agora, isso, sem apagar. Então vamos pegar mais um exemplo aqui, outra substituição, vamos pegar a integral
Acho que vai ser esse aqui mesmo. Depois, se o limite estiver errado, eu substituo depois. Integral de 0 até 2 de x ao cubo vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 dx. Pronto, agora vamos resolver essa integral definida. Então agora o mesmo, passo a passo. Esquece primeiro a integral definida e pensa na integral indefinida. Então vai ficar integral x ao cubo vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 4. Ok. Pronto, então vamos resolver essa integral aqui. Tá meio pequeno, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, vamos resolver essa integral. Aqui, de novo, aí vão lembrar qual substituição. Primeira coisa, substituição simples, observe que não vai dar muito certo. Se eu chamar o x ao quadrado mais 4 de u, quando eu derivo dá um 2x dx, e aqui eu tenho um x ao cubo. Porém, aqui vai sobrar um x ao cubo. Vamos só tentar, gente, depois eu apago. Ó. Se a gente chamar u de x ao quadrado mais 4, du, talvez até d aqui, viu, gente? Du dx vai dar o quê? 2x. Então aqui, gente, estou tentando usar substituição simples, aquela primeira técnica que nós vimos, certo? Ok, então isso aqui ficaria como integral. Aí o x ao cubo, você pode separar como x vezes x ao quadrado. Então o x dx, observa, x dx vai dar du sobre 2. Meio pode ir para fora, du, 1x dx virou du aqui, certo? Virou du sobre 2, né? Aqui, raiz quadrada disso vai virar raiz quadrada de u, que é u elevado a meio. Porém, sobrou... na verdade aqui, gente, ó, deixa eu até continuar, eu poderia até esquecer esse problema agora, mas não vou esquecer ele. Vamos resolver até o final, agora eu vou resolver bonitinho. Esse aqui, observe, vai dar para resolver usando substituição simples. Então, observe, era uma que eu iria já tentar usar substituição trigonométrica, daria uma contalhada provavelmente feia, e sem ter necessidade. Por quê? Utilizei essa substituição que eu coloquei aqui, ok? Agora deixa eu fazer passo a passo. Se você volta para a integral aqui, vai dar o quê? Integral x ao cubo, já vou separar bonitinho. Isso é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x vezes raiz de x ao quadrado mais 4 dx. Então, por enquanto, eu só separei um x. Por quê? Esse x dx, ele naturalmente vai aparecer aqui, né? X dx eu passo para lá, vai ficar x dx igual a du sobre 2. Então, essa integral em cima, ela vai ser igual, deixa eu passar para baixo para poder enxergar, é igual a integral, o du sobre 2, o meio eu posso pôr para fora, fica um du. Raiz quadrada de x2 mais 4, x2 mais 4 virou u, então vai ser raiz quadrada de u, que é u elevado a meio. E tem o x ao quadrado. Ele não posso misturar as duas variáveis aqui, né? Porém, observe que o x ao quadrado é fácil isolar ele em função de u. Pega essa expressão. Quanto que vale x ao quadrado aqui? X ao quadrado vai ser u menos 4. Então, observem que o x ao quadrado vai virar simplesmente u menos 4. E observem que aqui já era para vocês já poderiam aqui já enxergar que nossa vida ficou bem melhor do que tentar usar substituição trigonométrica, porque já está quase tudo resolvido. Meio vai para fora. Usa a propriedade distributiva aqui agora. U elevado a 1 vezes U elevado a meio. Conserva a base, somos os expoentes. Aí vai ficar 1 mais meio, 3 meios. Então vai ficar 1 meio, né, vezes aqui U elevado a 3 meios. E aqui faltou um negócio importante, né? Deixa eu só... Esquece esse colchete, por enquanto ainda é integral, né? Integral, então, de u elevado a 3 meios, menos 4 vezes u elevado a meio, dá menos 4 vezes u elevado a meio, du. Isso vai dar meio, agora sim vamos resolver a integral. Integral de u elevado a 3 meios, soma uma unidade, dá u elevado a 5 meios, dividido por 5 meios, menos 4 mantém, está multiplicando. Integral de u elevado a meio, soma uma unidade, meio mais 1 dá 3 meios. Fica muito grande. 3 meios, dividido por 3 meios. E agora, pronto. Ok, se a gente quiser melhorar, vamos só melhorar um pouquinho, não custa nada, tá gravando ele, depois vocês dão um pause quem quiser. Vamos melhorar isso aqui, então vamos simplificar lá. Ó.
Aqui, divisão de fração, então vai ficar meio... Na verdade, se você observar, a gente esse 2 vai para o numerador, o 2 aqui vai para o numerador também, ok? Que a gente inverte, né? E esse 2 é um denominador. Então, se vocês observarem, vocês vão simplificar esse meio aqui, esse meio aqui, esse meio aqui. Então, no final vai ficar u elevado a 5 meios sobre 5 menos 4 u elevado a 3 meios sobre 3. E aqui eu não coloquei, desculpa, mais uma constante C, mais uma constante C, ok? Pronto, e agora é só a gente voltar para a variável original. Lembrar que u, na verdade, é igual a quem? U vale x ao quadrado mais 4. Então vai ficar x ao quadrado mais 4 elevado a 5 meios sobre 5 menos 4 terços vezes u, que é x ao quadrado mais 4, elevado a 3 meios mais c. Ok? Então, esse é o resultado da integral indefinida. E agora a gente sabe, né? A integral definida, basta a gente vir aqui agora e substituir. O x igual a 2, depois x igual a 0. Ok? Então, aqui agora é só substituir. Aqui, gente, também vocês podem fazer a mesma ideia lá que nós fizemos na questão anterior. Você pode deixar aqui, já que a integral é definida, em função de u, que é essa expressão que a gente chegou aqui, e olhar a relação. Ó, se o x for 0 aqui, o limite inferior, né? Se o x é 0, substitui o x por 0, u vale 4. Então, o limite inferior do u vai ser u igual a 4. Se o x for 2, o u vai dar 4 mais 4, 8. Então, vai ser de 2 até 8. Essa expressão aqui com u variando de 2 até 8. Aí fica a gosto do aluno. Então, aqui, só para terminar e ficar bonitinho, eu não vou substituir só por... o que é simples agora também, e eu deixo com vocês, que é só fazer isso aqui, né? X ao quadrado mais 4 sobre 5 elevado a 5 meios menos 4 terços vezes x ao quadrado mais 4 elevado a 3 meios, não precisa de pôr constante, né? A integral é definida, com x variando de 0 até 2. E agora é só substituir. Ok? Pronto, né? Substituir o limite superior depois menos inferior. Então, essa aqui que foi uma boa questão e não foi de propósito. Eu juro que não foi de propósito. Eu realmente já iria fazer de forma, não diria errada, né? De forma mais complicada, sem necessidade. Então, foi importante até para vocês perceberem que nem sempre que aparecem aqueles 3 fatores, deixa eu voltar aqui, ó. Nem sempre que aparecem esses fatores, x ao quadrado, a ao quadrado menos x ao quadrado, a ao quadrado mais x ao quadrado, ou x ao quadrado menos a ao quadrado, não significa que a gente já vai recorrer direto já a técnica da substituição trigonométrica. Não. Antes, veja se dá para resolver, usando substituição simples principalmente. Como esse caso aqui não, nesse caso dessa integral aqui. Ok? Aqui embaixo a gente usou nada de substituição trigonométrica. Como seria mais um exemplo de substituição, vamos fazer mais um exemplo agora, que realmente caia, que a gente precise, né, de utilizar substituição trigonométrica. Deixa eu ver se está ligado aqui o microfone. Tá. Então vamos lá. O próximo exemplo, vamos pegar esse daqui. Integral, apareceu, né? De 0. Essa aqui é uma questão do livro, eu não resolvi ela ainda, para ser sincero, e a gente resolve juntos agora. X ao quadrado sobre 9 menos 25x ao quadrado. Ok. Pronto. Aí aqui sim, agora não vai dar. Se você usar a substituição simples aqui já era, né? Aqui embaixo se chama de u, vai dar um x dx, vai sobrar um x sozinho, aí vai dar uma bagunça. Então aqui vamos tentar usar a substituição trigonométrica. Então vamos lá. Qual substituição? Vamos pensar um pouco aqui agora. Aqui eu tenho uma constante menos uma constante vezes uma variável ao quadrado. Esquece as constantes, vocês vão ver que constante aqui nunca vai trabalhar. Pensem aqui em 1 menos x ao quadrado. Suponha que se fosse 1 menos x ao quadrado. A raiz quadrada, né? Qual substituição eu poderia fazer para subir com essa raiz? Aqui é só você lembrar, né, que gente? Aquela mais simples, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de um ângulo sempre é igual a 1, certo? Então, seno, se a gente passa o cosseno ao quadrado para lá, vai dar 1 menos cosseno ao quadrado. E nesse caso a gente então chamar o seno de θ.
Oh, desculpa, né? O x de cosseno, mas aí o cosseno, o x a gente tem que pegar um outro intervalo para varrer tudo. Vamos fazer igual a gente fez em sala de aula mesmo, que vai dar no mesmo, né? Faz o contrário. Cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1 menos seno ao quadrado de θ. Do outro jeito também daria certo, só escolheria um outro intervalo para a minha variável θ, para que a função fosse injetora. Porque aqui no caso a gente chama o x de seno de θ, observe, vamos lá, chama x, deixa eu só mudar a cor, gente, não sei porque não mudou. Se a gente chama o x de seno de θ, se a gente chama o x de seno de θ, e pega o θ no intervalo de menos, o θ no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, eu já garanto, né, que minha função seno vai assumir todos os valores entre menos 1 e 1, e uma única vez, vai ser uma função de relação injetora entre x e seno. E aqui só uma correção, eu falei seno, mas não vai ser bem o seno não, seria o seno se fosse aqui em cima, né, essa expressão raiz de 1 menos, não tá dando pra ver não, né, gente, tá tampando um pouco, raiz de 1 menos x ao quadrado, deixa eu ver aqui, essa expressão, tá vendo? Aí seria x igual a seno de θ. Porém agora, deixa eu apagar isso aqui, que agora isso aqui não vai ser útil mais pra gente, a ideia vai ser o seguinte, tem mais uma forma de fazer isso, mas aqui eu acho que vai ser um jeito mais simples, é o seguinte, eu gostaria de pôr algo em evidência para que realmente apareça 1 menos seno ao quadrado. Então qual que vai ser a ideia? Aqui eu tenho o 9 e aqui o 25, observa o seguinte, se a gente chamar o x aqui, quando eu elevar ao quadrado, eu tenho que simplificar esse 25, então eu vou ter que ter um 5 no denominador. Porque agora já resolve, né? Quando eu levo ao quadrado, vai dar 25, eu cancelo com 25. Mas eu tenho esse 9. Pega a raiz quadrada de 9 e põe no numerador. Porque agora vai ficar um 9 sobre 25. 25 cancela, vai sobrar um 9. 9 vezes seno ao quadrado de θ. O 9 eu ponho em evidência, aí aparece 1 menos seno ao quadrado. Se o x vale isso, então o meu dx dθ vai valer o quê? Constante, repete, né? Está multiplicando. Vezes derivada, desculpa gente, não é seno ao quadrado não, é seno. Derivada de seno é cosseno de θ. Pronto, e agora a gente pode substituir. Antes, é claro, de substituir, vamos esquecer a integral definida, vamos até repetir a integral aqui, a gente vai resolver agora a integral. Nosso objetivo é resolver a integral, eu já esqueci a função qualquer, era x ao quadrado sobre raiz quadrada de 9 menos 25x ao quadrado, dx. Pronto. E agora, vamos lá. Substitui. Então, o x vale 3/5 de seno de θ. 3/5 aqui, gente, vou levar ao quadrado, vai dar 9 sobre 25. Deixa em cima, depois a gente põe para fora. Então, vai ficar 9 sobre 25 vezes seno ao quadrado, certo? Sobre... denominador, raiz quadrada, 9 menos 25 vezes x ao quadrado, é o que? 9 sobre 25 vezes seno ao quadrado de θ. O meu dx, aqui, o meu dx vai virar o quê? O meu dx é 3/5 de cosseno de θ dθ. Ok? Agora vamos aqui para baixo, continuar. Vamos lá, vamos tentar simplificar essa expressão aqui um pouco. Primeira coisa, 9 sobre 25, aqui eu tenho um 3/5, né? Eu posso pegar esse 9 sobre 25 e multiplicar por 3/5, que vai dar, e pro lado de fora da igualdade, né? Vai dar 27, 9 vezes 3 é 27, 25 vezes 5 vai dar 125, vezes integral. Aí vai sobrar o que em cima? Seno ao quadrado vezes cosseno de θ. Ok, sobre denominador. Vamos lá, esse 25 simplificou com 25. Vai sobrar 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. Põe o 9 em evidência. Vai ficar raiz quadrada de 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Ok. E aqui vai sobrar o cosseno de θ. Ah, não, cosseno de θ eu já peguei, desculpa. Dθ. Aqui embaixo agora a gente vai usar a substituição. Por que a gente brigou para chegar nisso, né? Raiz de 9, 3. A gente pode pôr o 3 para fora da integral. E 1 menos seno ao quadrado de θ vai virar o quê?
Isso vai virar raiz quadrada aqui, né? Raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado vira, deixa eu colocar bonitinho, raiz de 9 vezes 1 menos seno ao quadrado, a gente sabe que é cosseno ao quadrado de θ, ok? Porém, cosseno ao quadrado de θ, raiz quadrada disso é módulo de cosseno de θ. Mas nesse intervalo, o cosseno é sempre maior ou igual a zero. Então o módulo vai virar o próprio cosseno. Em resumo, isso aqui vai virar o cosseno de θ. Então eu vou ter que cancelar esse cosseno com esse cosseno de θ. Esse raiz de 9 virou um 3. E esse 3 pode ir para fora da integral. Então isso aqui vai ficar o quê? 27 sobre 125 vezes... O 3 está no denominador. Então vai ficar 1 sobre 3 vezes integral seno ao quadrado. E embaixo vai sumindo tudo, né? Então só ficou só o seno ao quadrado de θ de θ. E agora vamos continuar. E isso aqui, só para ficar mais bonitinho, já que está... Vocês não dão a opção de copiar, está sendo gravado. Opa, está errado. Deixa eu só voltar aqui para aparecer para vocês. Isso daqui é igual 27 sobre 3 eu posso simplificar. Vai dar 9 sobre esse 125 que já estava aí, né? Vezes, agora sim, integral de seno ao quadrado de θ de θ. E agora aquela velha história. Aqui começa uma nova questão. Resolva essa integral seno ao quadrado de θ. Uma questão do zero, né, agora. E essa integral a gente aprendeu anteriormente, né? Isso aqui, basta a gente escrever, lembrar que o seno de θ, a seno ao quadrado de θ, desculpa, a constante vai ficar até o final aí, né? Deixa ela aqui de uma vez. Seno ao quadrado de θ é a mesma coisa que meio vezes, agora vamos lembrar, quando você soma cosseno de 2θ... Cosseno de 2θ, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Então você subtrai, vai dar 1 menos cosseno de 2θ. E aqui só faltou algo importante. Só não, né? Faltou algo importante, né? O meio pode ir para fora da integral. Integral de 1 menos cosseno de 2θ. Deixa eu explicar o que eu fiz aqui e abaixar para vocês conseguirem enxergar. É que eu só lembrei que seno ao quadrado de θ sempre é igual a meio de 1 menos cosseno de 2θ, né? Que nem eu deduzi em sala de aula com vocês. E agora a gente resolve a integral. Isso aqui é igual a quem? Isso que eu posso juntar essas duas constantes, né? Vai dar 9 sobre 250. 2 vezes 125, né? 250. Vezes, agora sim, integral de 1. A gente sabe que é θ. Em relação a θ é θ, né? Menos, integral de cosseno de 2θ, a gente fez em sala de aula mais de uma vez. Quem quiser resolver direto pode resolver. Isso aqui vai dar seno de 2θ sobre 2. Mas para chegar nesse resultado, quem quiser pode usar resolve separado e usa substituição simples. Chama U de 2θ, ok? Pronto, isso tudo mais uma constante C. Pronto. Se for resolver a integral definida até o final, desculpa, indefinida, né? Que é essa integral aqui, né? Se for resolver essa integral indefinida aqui, que é o que a gente está resolvendo, certo? Até o final, o que a gente tem que fazer agora? Tem que colocar esse θ em função do x. Aí tem que montar o triângulo retângulo. De novo, eu vou terminar, mas na integral definida a gente pode parar aqui, se eu quiser. Nesse caso, se eu fosse terminar, a substituição que nós fizemos, foi θ, x igual a 3/5 seno de θ, certo? Então vamos lá. Deixa eu repetir aqui. A substituição foi x igual a 3/5 de seno de θ. Monta um triângulo retângulo, tal que essa relação seja verdadeira. Aqui vai ser um θ, 90 graus. Se o x é igual a isso, quer dizer então o quê? Que o seno de θ vai ser 5x sobre 3, certo? E o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, hipotenusa 3. Usa o teorema de Pitágoras, você vai ver que vai ser 9 menos isso aqui ao quadrado, né? Que vai dar 25x ao quadrado. Por que a gente fez isso? O θ aqui está fácil. Se o θ vale... Se aqui apareceu o θ, se o seno de θ é 5x sobre 4, o θ vai ser quem? Deixa eu até colocar aqui já. O θ vai ser... Então, 9 sobre 250, deixa aqui. O meu θ vai ser quem? Arco seno de 5x sobre 3.
acho que eu falei 4, né? Sobre 3. Então, está aparecendo. Mas aqui apareceu esses menos seno de 2θ sobre 2, certo? Aqui basta não lembrar que seno de 2θ é 2 vezes seno de θ vezes cosseno de θ. Esse 2 vai simplificar com esse 2, sobra seno vezes cosseno. E agora meio que acabou, né? Seno de θ é 5x sobre 3. Então fica 5x sobre 3 vezes cosseno de θ. Cosseno aqui, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai dar raiz quadrada de 9 menos 25x ao quadrado sobre a hipotenusa, que é 3. E acabou, né? Mais uma constante C. E ponto final. Aqui, é claro, pode juntar, né? 3 vezes 3 no denominador vai dar 9, mas quem quiser pode deixar assim. Então, se fosse a integral indefinida, essa daqui, que eu circulei de preto, esse é o passo a passo. Chega no resultado, pronto. Se for a integral definida, que é o que a gente vai resolver agora, você pode seguir o mesmo passo a passo. Chega nessa função final aqui, o resultado, e agora substitui o limite superior, 0,6, depois menos o limite inferior, que é 0. E pronto. Porém, nesse caso ainda mais que aparecer esse arco seno, eu acho que fica bem mais cômodo a gente parar aqui no resultado em função de θ. E substituir e fazer aquela relação, né? Aqui, o nosso limite superior, deixa eu subir de novo aqui. Nesse caso aqui, o nosso limite superior é 0,6. Então, e é o x, né? Então, se o x for 0,6, 0,6 é 6 décimos, 3 quintos, certo? Isso, 3 quintos. Então, vem cá. 3 quintos. Quanto que vai valer o θ? Aí, como é que você vê isso? Olha aqui a relação. Você viu que o x vale 3 quintos de seno de θ, não é? Substitui o x por 3 quintos. Vai ficar o quê? 3 quintos, que é o x, é igual a 3 quintos vezes seno de θ. Simplifica 3 quintos com 3 quintos, vai dar seno de θ igual a 1. No intervalo que a gente está considerando, de 0, de menos π sobre 2 a π sobre 2, o único ângulo aí cujo seno é 1 é o π sobre 2, certo? 90 graus. Então você já conclui que o θ vai ter que ser π sobre 2. E o limite inferior é 0. Se o x for 0, quanto vai valer o θ? Substitui aqui, essa relação. Se o x for 0, vai ficar 0, é igual a 3 quintos seno de θ. Então, meu seno de θ vai valer quanto? Vai dar aqui é 0, né? Multiplicar, divide por 3 quintos dos dois lados, vai dar seno de θ igual a 0. No intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2, o único ângulo cujo seno é 0 é o 0, né? 0 radiano. Então, θ vai ser 0 radiano. Ou seja, essa integral nossa aqui, em função de x, a gente viu que ela em função de θ deu o quê? Deu aqui, ó, 9 sobre 250. 9 sobre 250 vezes θ, não é? Deixa eu ver. Θ menos seno de 2θ sobre 2. Então, vamos lá. Θ menos seno de 2θ sobre 2. E agora é com θ variando. O θ vai variar de onde até onde? O θ varia de 0, desculpa, 0, tá errado, né? Ele é o x, né? O θ varia. O limite inferior era 0, né? Se o x for 0, o θ vai dar 0. Então o θ varia de 0 até o limite superior. Era x igual a 0,6. Se o x, que é 3 quintos, né? Se o x for 3 quintos, o θ vai ser π sobre 2. E agora substitui. E tem um pouquinho de paciência aqui, né? Vamos lá, vamos ir pro lado direito aqui. O 9 sobre 250 põe evidência de tudo ali pro lado de fora, né? Esquece ele, deixa ele até o final. Pronto. Substitui o π sobre 2, vai dar θ, que é π sobre 2, então π sobre 2. Não tem o que fazer. Menos seno disso daqui. Vamos lá, gente. π sobre 2, quando eu multiplicar 2 vezes θ, 2 vezes ele, vai dar π, certo? E seno de π é 0, certo? Isso, seno de π é 0. E 0 sobre 2, 0. Então deu só isso. Menos, então isso aqui é um demais, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Menos 0, menos. Agora substitui o limite inferior. Se o θ for 0, aqui vai dar θ, que é 0. O menos aí da fórmula aqui, gente, esse menos aqui da expressão. Seno de 2θ sobre 2. Se o θ for 0, 2 vezes 0, 0. Seno de 0 graus é 0, né? Ou 0 radiano que seja. Pronto. E isso aqui vai dar, então...
9 sobre 250 vezes π sobre 2. Ou, melhor, 9π sobre 500. Isso daqui ficou bonitinho, né? E ponto final. Então, essa é uma forma também de a gente resolver essa integral definida aí. Então, essa observação, essa diferença que tem quando a gente resolve uma integral definida, né? Usando substituição, tanto faz simples ou trigonométrica principalmente, né? De uma integral definida qualquer. Nesse caso aqui, se a gente quiser, tem essa opção de a gente parar o processo aqui quando a gente acha a integral em função da nova variável e volta para cá para a integral definida e acha, ó, se o x for 0,6, quanto que vai valer a nova variável, que seria o θ, né? E a gente consegue fazer isso, ok? Então, não esqueçam e sempre prestem atenção nisso daí. Para encerrar, gente, eu vou resolver uma outra integral aqui agora, e aí a gente encerra. E essa integral aqui agora, eu já deixo claro o seguinte, por mais que eu poderia muito bem cobrar na prova, mas eu não vou cobrar porque, ainda mais que essa aula aqui está sendo online, então, as duas primeiras que eu resolvi, gente, observe que não tem nada demais, foi praticamente coisa que nós vimos em sala de aula. A única mudança foi a integral definida, quando substitui os limites de integração. Essa daqui agora também não tem tanto de coisa de demais não, mas aí como tem que completar quadrado, que às vezes muita gente não lembra, eu não sei se o professor de Gal falou no semestre passado sobre isso, para todos os alunos, para minhas turmas eu comentei, mas então eu prefiro deixar esse tipo de integral final aqui, essa última, para vocês saberem como é que resolve, mas eu não cobrei na prova. E qual tipo de integral que é? Deixa eu colocar, que acho que é melhor colocar antes de ficar falando aqui, né? Eu peguei um exemplo, 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 6x mais 13. dx sobre isso, ou então 1 dx sobre isso, né? Pronto. E aqui eu vou resolve indefinida. Se fosse definida, a gente já sabe a ideia, certo? Então agora vamos voltar a falar só de integral indefinida aqui. Essa integral, se você tentar usar a substituição simples, aí complicou mais ainda, né? X ao quadrado menos 6x mais 13, se a gente chamar o que está dentro da raiz de u, quando a gente deriva vai dar 2x menos 6 dx, e aqui não tem nada disso aqui em cima, né? Então fica um trem meio esquisito e não vai sair do lugar se você tentar fazer isso. Porém, qual que é a ideia aqui para resolver esse tipo de integral? Está no 4 já. É o seguinte, pegar a expressão que está dentro do denominador, já que você observa que é um polinômio de grau 2, a gente consegue completar quadrado. E o que é completar quadrado, para quem não lembra, é o seguinte, esquece a integral agora, viu gente? Deixa eu fazer separado aqui, vou até fazer em cima, quer ver? Aqui em cima. Pega a expressão x ao quadrado, que está dentro da raiz, menos 6x mais 13. Então isso aqui tem nada de integral agora. E todo polinômio de grau 2 desse tipo, quando o coeficiente do x ao quadrado é 1, se não for 1, gente, passa a colocar em evidência quem está multiplicando o x ao quadrado, ok? Aí vai ficar a raiz dele vezes a raiz de um polinômio desse tipo. Você consegue escrever ele como o x, que é a sua variável, mais ou menos alguma constante ao quadrado, mais ou menos alguma constante aqui fora. Se aqui vai ser mais ou menos, depende de qual constante está multiplicando x, se é positivo ou negativo. Como é negativo, aqui vai ser negativo. E qual constante vai aparecer aqui? Agora é só você lembrar do produto notável. Isso aqui é o quê? Quando eu ponho uma constante aqui, quadrado do primeiro, x ao quadrado, já está aqui. Pega de outra cor. Já está aqui. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x vezes menos alguma coisa, tem que dar menos 6x. Então, 2 vezes x vezes quanto aqui que vai dar menos 6x? Aí você vai ver que tem que ser o menos 3. Porque vamos verificar. 2 vezes x vezes menos 3 dá o menos 6x. Aí você fala, Charles, mas e esse 13? Agora calma. E aqui também tem mais um termo, né? Aqui vai faltar o quê? Mais um quadrado do segundo termo, mais 9, não é? Aí ficou mais 9 aqui. Ó, desculpa, gente. Aqui vai ter o mais 9, não é? Mas aqui não é mais 9, aqui é quem? Mais 13, certo? Então o que você faz, na verdade, aqui? Basta você fazer o seguinte. Somar 4, concorda? Ou para quem não conseguiu enxergar isso, o que você faz? Você pode pôr esse 13 que está aqui. Pronto. Tá igual? Não, porque esse primeiro termo aqui
ele não é x ao quadrado menos 6x, ele é x ao quadrado menos 6x mais quem? Mais 9. Então eu tenho que, deixa eu até fazer isso aqui bonitinho de novo, desculpa gente. O que você faz? Subtrai 9. E agora sim, toda essa parcela aqui agora que eu grifei, ela corresponde a essa parcela de azul aqui. Correto? X ao quadrado menos 6x, porque o 9 aqui eu cancelei com 9. Porém aqui eu tenho mais 13, não é? Então você vem cá e soma 13. E agora você tem a expressão, que é x menos 3 ao quadrado, menos 9 mais 13, dá um mais 4 aqui, certo? Pronto. E no que isso vai ajudar? Vocês vão ver agora. Vamos só repetir aqui. Vai ficar integral de 1 sobre raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais 4 dx. Isso vai ajudar no seguinte, gente. Agora dá pra gente resolver a primeira etapa, eu diria a primeira etapa da solução, dá pra gente resolver usando substituição simples. Por quê? Chama o x menos 3 de u. Agora dá, porque a derivada de x menos 3 em relação a x dá 1. Então chama u de x menos 3. Substituição simples, viu gente? Aqui agora. du dx vai dar 1. Então essa integral vai ficar igual, integral de 1 sobre raiz quadrada aqui embaixo. O x menos 3 virou o quê? U ao quadrado, que tem aqui, não esqueça, mais 4. E o dx, aqui agora, por coincidência, né, du é igual a dx. Por esse motivo, eu posso simplesmente colocar um du, certo? Pronto. E agora a gente tem uma nova integral, que a gente tem que resolver. Essa daqui. Mas agora o que você faz? Esquece tudo para trás. E resolve essa integral, que também dá dor de cabeça. A primeira não deu, né? Mas que é uma integral que dá dor de cabeça para resolver. E essa integral aqui agora, sim, você vai tentar usar, pode tentar substituição simples, mas não vai sair do lugar. Essa você vai ver que é uma daquelas que a gente resolve usando integração por substituição trigonométrica. E aí você começa a solução normal. Aqui, como deu u ao quadrado mais 4, eu sempre esqueço e sempre gosto de lembrar. A gente lembra dessa relação aqui, tanto faz x ou θ, né? Igual a 1. Aqui eu tenho uma soma, não é? Então, se a gente dividir por cosseno ao quadrado, vai dar tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, aqui a ideia é algo ao quadrado mais uma constante. Uma função ao quadrado mais uma constante é igual a algo ao quadrado, para a gente eliminar com a raiz. Então, a ideia aqui é usar essa relação. É chamar o u de quê? De tangente de θ, ou tangente de x, não, porque o x eu já usei a variável x, né? Mas então, chama o u de tangente de θ, no caso, 2 tangentes de θ, para a gente pôr o 4 em evidência, e vai usar o fato que tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, claro, do mesmo ângulo, né? Então, também sempre é bom lembrar dessas duas expressões, que ela ajuda você a lembrar qual substituição trigonométrica é útil a gente fazer. Então, vamos lá. Vamos substituir, então, o u. Opa, desculpa, gente, peraí. Substituir o u. E agora deu tilt aqui. U igual a tangente, né? De θ. Pronto. E agora calcula a derivada de u em relação a θ. Nesse caso aqui vai dar derivada de tangente é secante ao quadrado de θ. Nesse caso basta pegar o θ variando de menos π sobre 2 até π sobre 2 para essa função sem injetor e tudo mais. Por mais que nesse caso a gente vai nem usar esse fato aqui, né? Mas a gente acaba usando só no fato de tangente ser positivo, né? Desculpa, de secante ao quadrado ser positivo. Secante ser positivo, né? Mas vamos lá. Aqui agora, vamos lá. Vamos fazer a substituição então aqui em cima. Isso vai ficar igual. Deixa eu colocar aqui, continuar aqui embaixo. É igual. Integral de 1 sobre u ao quadrado mais 4. Vai ficar tangente ao quadrado mais 4, certo? Ah, gente, já perceberam o erro já e eu que não vi, né? Eu falei antes e não coloquei. Aqui tem u ao quadrado mais 4. Se u for tangente de θ, não dá certo, né? Não, a gente não consegue eliminar essa raiz. Porque vai ficar tangente ao quadrado mais 4. Eu queria tangente ao quadrado mais 1. Então, o que a gente tem que fazer? É pôr raiz quadrada de 4, que é 2, aqui multiplicando. Na hora de derivar, vai dar um 2 aqui, certo? Multiplicando. Porque agora sim, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4, tangente ao quadrado de θ. Então, raiz quadrada de 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais esse 4 que está aí. O meu du vai virar o quê? Du vai virar 2 secante ao quadrado de θ dθ. Pronto. E isso, por sua vez, é igual, vamos lá. Mesma ideia de sempre, né? Vamos lá. Mesma ideia de sempre.
Aqui o 4 eu posso pôr em evidência, isso aqui vai virar o quê? O denominador, viu, gente? Raiz quadrada de 4 vezes tangente ao quadrado de θ mais 1. Ok? Raiz, isso aqui é a raiz do produto das raízes, raiz de 4 é 2. Simplifica com esse 2 aqui no numerador. Tangente ao quadrado de θ mais 1, a gente viu que é secante ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai virar raiz quadrada de secante ao quadrado de θ, que é módulo de secante de θ. Mas secante nesse intervalo é sempre positivo. Então, vai dar o próprio secante de θ. Em resumo, a nossa integral... Desculpa. A nossa integral de cima... Deixa eu ter pro lado aqui. Essa integral nossa de cima aqui, ela vai ser o quê? Integral. 2 simplificou com 2. Raiz de secante ao quadrado virou secante de θ. Vai ficar secante ao quadrado sobre secante de θ, que dá o quê? Secante de θ dθ. Então esse é o tipo daquela primeira, né? Daquela primeira integral que a gente resolveu. O 2 simplificou com o 2 aqui. Então isso aqui a gente viu. Eu falei com vocês que eu vou fornecer isso na prova, se precisar. É o ln do módulo de secante de θ mais tangente de θ. Mais c. Acabou? Não. A integral é indefinida e ela é em função de x. Mas cuidado, primeiro a gente transformou para u, que é essa daqui. Então agora a gente observa, a gente tem 3 variáveis envolvidas, né? X, depois a gente transformou em integral em função de u, e depois integral em função de θ. E é claro, u e θ estão relacionados e o x aqui também. Então a gente consegue relacionar esse θ com o x. Mas a gente faz isso passo a passo. Então deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar para cá. Primeiro a gente volta para a variável u. Então isso daqui vai ser igual a ln módulo secante de θ. Aí aqui a gente vai usar aquela relação trigonométrica do triângulo retângulo lá, né? Deixa eu só colocar ele em algum lugar que não vai atrapalhar com o de baixo ali, gente. Não sei se o tamanho está dando para enxergar. Vamos voltar para cá aqui assim, ó. Pronto. Use um monte de triângulo retângulo equivale a essa relação aqui. Então vamos lá. Triângulo retângulo. Aqui, chama o módulo de θ. Tangente de θ vai ser o que aqui, gente? Tangente de θ, ele está sendo igual a u sobre 2, né? E tangente de θ é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Usa o teorema de Pitágoras. Vocês vão ver que a hipotenusa aí vai dar o quê? Raiz quadrada de u ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4, certo? Pronto. E por que isso? Porque agora, aqui a gente vai ter secante e tangente. Tangente a ti, né? Tangente de θ a gente sabe que vale u sobre 2. E secante? Secante de θ, se a gente quiser aqui, secante é 1 sobre cosseno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então secante vai ser hipotenusa sobre cateto adjacente, que é 2, né? E agora substitui. Vai ficar ln de quê? Secante de θ. Secante vale quanto? Raiz quadrada de u ao quadrado mais 4 sobre 2. Mais tangente de θ, que vale u sobre 2. Tudo isso mais uma constante c. Acabou? Não, porque a variável original é quem? X. Mas o u em relação a x é fácil, né? U vale x menos 3. Então é só substituir. Então isso vai ser o quê? U vale x menos 3, né? Então isso aqui vai dar ln do módulo de x menos 3 ao quadrado, mais o 4, né, que está do lado, raiz quadrada sobre 2, mais o u, que é quem? X menos 3 sobre 2, mais uma constante c. Enfim, e aí a gente acaba de resolver a integral inicial, que é essa integral aqui, usando a ideia de completar quadrado. Eu falo isso aqui, então, de novo, eu não vou cobrar não vai ter nenhuma integral na prova que vai precisar de completar quadrado, mas é importante vocês entenderem esse passo a passo e observe que a única novidade aqui, gente, é só até a gente chegar nessa integral de azul. Daqui para cá já são coisas que vocês têm que saber, que vão cair na prova. Então não tem nada de nenhum bicho de 7 cabeças nessa primeira etapa, vamos dizer assim, né? Ok? Gente, então é isso. Sobre substituição trigonométrica, a gente termina aqui. E o que eu falei de novo aqui, na verdade, não foi tanta coisa, né? Foi só a parte de como é que a gente resolve substituição trigonométrica, integral, usando substituição trigonométrica, quando a integral é definida. Que é a mesma ideia anterior, né? Só comentei sobre essa ideia de antecipar um pouquinho a substituição. Ok?
Então, anotem as dúvidas. Na quinta-feira tem tudo correndo bem. Acho que agora a diretoria não deve soltar nenhuma nota, imagino. Aula normal. E a gente, se tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida. E a gente dá sequência à matéria na quinta-feira. Ok? Então é isso, galera. Bons estudos e até a próxima.